Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Bem, pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Senhor pela oportunidade e queria agradecer pela vida dos pastores, essa liderança que nós temos aqui de excelência. Queria agradecer também ao apoio da minha família, que está me prestigiando aqui, inclusive Daniel está me prestigiando ali, prestando atenção na palavra, vai ficar bem atento à palavra, e prossigamos então, amém? Pode colocar o primeiro slide. Bem, tirando o meu devocional, o Espírito Santo, ele já, pouco tempo depois de eu saber que estava na escala, e já tem uma antecedência boa, foi no mês passado, lendo uma passagem em Mateus, ele já me revelou uma palavra de pronto para o dia de hoje, para a data de hoje, para os nossos líderes, porque mesmo que você não seja um líder, o Senhor já colocou no seu coração, já plantou essa semente. E em nome de Jesus, o Espírito Santo vai nos usar para falar com você também hoje. Amém? Então o tema da palavra, está meio escuro ali, é quem melhor te conhece. Então, essa pergunta muitas vezes é feita no dia a dia, fora até do âmbito da igreja, e cada um tem uma resposta. Não, quem me conhece melhor é o meu cônjuge, quem me conhece melhor é a minha mãe, quem me conhece melhor sou eu mesmo. Mas será que essas respostas estão corretas? Quem assistiu ou estava no encontro com Deus, na palavra que eu ministrei, na palestra, eu falei sobre que a palavra era dividida em duas partes, a da má notícia e a da boa notícia. Pois bem, essa palavra também ela é dividida, entre aspas, numa má notícia e numa boa notícia, por assim dizer. E sempre que nós fazemos essa pergunta, você quer a má ou você quer a boa notícia primeiro? Normalmente, qual é a que se escolhe primeiro? A má. Particularmente eu prefiro a má notícia. Mas por que isso? É aquela sensação de primeiro dever e depois, o relaxar. É levar o tabefe primeiro e depois ser massageado, deitar no colchão, digamos assim. Então a gente vai começar pela má notícia, a gente não vai começar pela boa notícia não, entre aspas. Pode passar para o segundo slide. A gente vai começar, e eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Quem quiser levantar a mão, sim ou não, responda. Também quem não quiser, responda para si. E são perguntas que têm respostas óbvias, principalmente no meio cristão. Ele trouxe essas perguntas aqui, que perguntas são essas? Me fazendo uma pergunta dessa, eu como cristão. E a primeira pergunta é a seguinte: você seria capaz de matar alguém? Segunda pergunta: você seria capaz de cometer um ato de vandalismo, destruir alguma coisa de alguém, um carro, um veículo? E a terceira pergunta: você seria capaz de cometer um crime? Então, são perguntas com respostas óbvias, a princípio, mas assim, eu vou contar uma história aqui. É uma história secular, um exemplo secular, e está muito atrelado, não é a primeira pergunta não, é a segunda pergunta. Show de bola, gostei, viu? Parabéns aí, aos midiáticos aí, o pessoal da mídia. Eu sou policial rodoviário federal, acho que a maioria aqui sabe, e eu comecei a minha carreira no estado do Pará. Ficamos 6 anos lá, e todos os anos a gente trabalhava numa cidade onde tinha uma vaquejada muito famosa, uma cidade chamada Mãe do Rio.
E é uma festa que atraía pessoas de várias partes do Brasil. E então a gente, principalmente como um grupo específico de combate à criminalidade, a gente era escalado para essa festa, para trabalhar ao longo de toda a madrugada. E eram muitas ocorrências em especial de alcoolemia, direção e álcool, né? E a gente realmente amanhecia, via o sol nascer, então sempre lanchávamos ao final, né? Que era sempre pela manhã, final da madrugada, começo da manhã, tinha uma lanchonete lá que era de uma irmã até, era uma senhora da Assembleia, e aí a gente tomava café nesse local, tudo à margem da rodovia. E aí um belo dia, né, a gente lanchando lá, tomando café, pregado já de cansado, chega um cidadão pedindo por socorro. Seu policial, tem um cidadão que está quebrando um hotel ali. Está quebrando tudo lá, quebrou vidraça, quebrou mesa, está possesso, né? Aí, eita, vamos lá, interromperam o meu comer. Então, eu estava portando uma taser, que é aquela arma de choque, né? Sempre gostei de portar. Não me lembro nem se outro colega tinha, na ocasião. E aí, quando eu cheguei e me deparei, né, para aquele cidadão, era um cara de mais ou menos 2 metros, um cara alto, grande, né? Aí, eu vou economizar energia, eu não vou sair no braço com um cara desse tamanho, né? Aí eu saquei a pistola a taser, né? Aí ele ainda olhou assim, eu acho que ele estava tão doidão, que ele pensou que fosse uma arma de fogo. Aí, vai, atira, me mata logo. Pô, caiu igual uma tora de madeira cortada, dormiu igual um bebê, né? Então a gente realizou o procedimento de levá-lo para o pronto-socorro, né? Ele estava desacordado, né? Estava ferido, ensanguentado, já da destruição que ele tinha feito. E aí, conversando com os amigos dele, eles eram inclusive aqui da Paraíba, eles comentaram o seguinte: olha, fulano é o mais calmo do nosso grupo, nem beber ele bebe, né? Inventou de beber, arranjou uma namorada, foi para o hotel e foi tomar café da manhã levando a companheira dele, só que ela não era hóspede. E aí o gerente do hotel, com razão, foi reclamar, chamar a atenção, né? Mexeu com o ego macho alfa dele, e aí ele ficou realmente possesso, destruiu tudo, né? E aí os amigos dele contando isso de uma maneira surpresa, né? A gente não esperava, era a última pessoa que a gente esperava, né? Era a pessoa mais calma do grupo. Aí você deve estar se perguntando assim, mas André é um exemplo secular, né? Eram pessoas não crentes, e enfim, isso é até comum. Só que eu quero te dizer uma coisa. A gente tem um exemplo bíblico de um rapaz também que andava com Jesus e num dado momento Jesus ele é preso e esse cidadão que andava com o Messias sacou uma espada e cortou a orelha de um soldado romano, para você ver, né? Então muitas promessas são feitas, muito bater no peito nosso é feito, e como se a gente dissesse assim: eu me garanto, né? Eu me garanto, eu faço e aconteço, né? Ou quem aqui, ao final de 2022 para 2023, por exemplo, não fez a promessa, eu até listei aqui, de sair do sedentarismo, perder peso, alimentar-se melhor, educar-se financeiramente e dedicar-se mais aos estudos, fora as outras e outras promessas, né? Quem nunca? Então, eu acho que meio que já respondendo a pergunta do título, né? A gente não se conhece, essa que é a verdade, né? E aí, pessoal, eu queria que vocês abrissem em Mateus, capítulo 26. Nós vamos usar, basicamente, Mateus 26, né? Vamos vaguear por alguns versículos. E aí, deixa marcadinho aí também,
2 Samuel 12, certo? Mas por enquanto, Mateus 26, do 31 ao 35. Bem, nesse primeiro instante, nós vamos usar novamente Pedro como exemplo, né, de alguém que bateu no peito e disse que se garantia, né, entre aspas. A partir do 31, fala o seguinte: então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo, né, Pedro perdeu a oportunidade de ficar calado nesse instante. Disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, né? Mais uma oportunidade de Pedro ficar calado, só que Pedro insiste. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, né? É interessante o seguinte, que nesse trecho, quem se destaca é Pedro. Só que lá no finalzinho, né, nas letras miúdas, como diria a história, todos os discípulos disseram o mesmo, né? Não foi só Pedro. Então Jesus, além de contar o que ia acontecer, né, ele detalha como vai acontecer. E aí adiante, mesmo Mateus 26, só que a partir do versículo 47 até o 50, continua da seguinte forma: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, percebam aqui que a hora da verdade está chegando, né? A pressão começa aqui, a partir desse instante. E nos versículos 57 e 58, Jesus ele é conduzido. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote. E, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então, Pedro, diante de mais pressão, ele se disfarça, né? Fazendo aqui um comparativo, é como se numa troca de tiros ele tivesse abrigado aqui, né? Se escondendo aqui na espreita, né? Ó que exemplo eu dou para se esconder, né? Como se a gente pudesse se esconder de Deus, né? Foi perfeito isso aqui. E aí ele fica de butuca, né? Como a gente fala lá no Rio de Janeiro. E a pressão começa, né? Aumentando. E aí, entre os versículos 69 e 75... continua: ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, e, aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu, né? Isso aqui deve ser uma ancestral da fofoqueira da rua, da véia fofoqueira da rua, esse daqui. Continuando: mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com o juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem.
e imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. Então percebam, né, como foi dito, Jesus não só aponta o que vai acontecer, como ele detalha o que vai acontecer e o que aconteceu, né? Então, na pressão, aquele Pedro que batia no peito, dizendo que não negaria a Jesus, todo aquele Pedro caiu por terra. E assim, pessoal, veja que discussão inútil, né? Você está discutindo com Deus sobre o que vai acontecer. É a mesma coisa se eu pegasse esse celular aqui, né, e tivesse do meu lado o camarada que participou do projeto de criação do celular. E aí eu falo para ele o seguinte: esse celular, tenho certeza que ele foi arquitetado na planta, lá em Seul, na Coreia do Sul, em 2018. Aí o camarada fala assim: não, rapaz, eu participei do projeto e esse celular foi desenvolvido na planta da Califórnia 1 ano antes. E ainda insisto: não, rapaz, que é isso? Foi desenvolvido na Coreia do Sul em tal ano, né? Veja que discussão na qual Pedro, né, ele se envolve naquele momento. Ele vai discutir com Deus, né, achando que ia se garantir, né, usando o linguajar de hoje. E agora a gente vai para um outro exemplo de um outro homem de Deus também, que falha, que pisa na bola, da mesma maneira ou de uma maneira, na verdade, diferente, mas que pisa na bola também. E um homem também de Deus, só que do Antigo Testamento, né? Já esse é como se fosse uma negativa do que havia acontecido. Pedro não, ele negou o que ia acontecer. E está em 2 Samuel, né, que é em referência a Davi. Pode passar para o outro slide. Como todos sabem, né, resumindo, Davi, ele erra gravemente. Ele comete adultério, ele comete homicídio, e tudo isso é arquitetado através, né, tenta ser sustentado por mentira. Então, ele comete adultério contra um homem fiel a ele, do exército. Ele pega esse homem, né, e manda um recado para Joabe: coloca o rapaz na ponta de lança, e aí depois vocês recuam, né? Ou seja, adultério, homicídio, e tudo com uma mentira, tentando sustentar aquilo ali. Só que Natã recebe de Deus o seguinte: corrige esse rapaz, que ele está precisando. E lá em 2 Samuel 12, do 1 ao 7, fala o seguinte: e o Senhor enviou Natã a Davi, e, apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor que, digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, né? É interessante o seguinte, que ele nega algo que ele mesmo cometeu, né, no passado, de uma forma indireta a princípio, mas aí Natã, né, Deus levanta Natã para corrigir a Davi, que era um homem de Deus, um homem conforme o coração de Deus, foi um dos maiores
aliás, o maior, né, rei da história de Israel. Porém, existiu essa mancha no caminhar de Davi. Então, muitas das vezes, né, a gente olha, observa, lê e medita nesses homens, né, e nas mulheres de Deus, né, da Bíblia. E nós, na verdade, é como se estivéssemos no estádio, né, numa arena, observando esses fatos e apontando: olha que vacilo de fulano, de ciclano, né? O pessoal fala muito de Adão, né? Quando eu chegar no céu, Adão vai se ver comigo e tal. Só que na verdade, né, esses homens e as mulheres que a Bíblia nos mostra, nos conta, a mesma natureza dessas pessoas é a mesma natureza minha, é a mesma natureza de cada um de nós, de cada um de vocês. Então, uma outra passagem, né? O povo de Israel no deserto. Poxa, tanto do sobrenatural de Deus, para sair do Egito, mar aberto, pragas, e o povo ainda vai, que povo ingrato, viu? Mas quantos e quantos de nós não caímos, não abrimos nossa boca em ingratidão, muitas das vezes, né? Então, a mesma natureza adâmica, a mesma tendência que aqueles homens, que aquelas pessoas tinham, é a mesma natureza que eu e você temos, né? Não tem para onde fugir. Enquanto carne é a natureza que, na quebra, né, lá no jardim, infelizmente, herdamos. Então, essa é a má notícia, né? Essa é a má notícia, apontar o defeito dos outros, né? E depois, eita, eu também cometo esse tipo de falha, né? Mas vem a boa notícia também, viu? Vem a boa notícia aí, vem a parte 2. Antes de nós citarmos 2 homens de Deus como bons exemplos, né, falou-se de improváveis aqui. O Espírito Santo estava conectando a gente bem direitinho. Então a pastora falou sobre improváveis. Antes disso, eu vou jogar uma outra série de perguntas para vocês, certo? E aí cada um, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua vivência, com a sua limitação, vai responder sim ou não para si, se quiser levantar a mão, enfim, para responder o sim ou não. Você faria este salto de paraquedas aí, olhando garanhuns do tamanho desse celular, de um avião? Quem saltaria? Segunda pergunta. Você teria um bichinho desse como pet na sua casa? Olha, o pessoal vai falar assim: tu fosse, que espécie de bombeiro tu fosse? Que tu tem medo de altura, que tu não pega em réptil, né? Oxe, tu fazia o que no bombeiro? Né? Eu não sou ribeirinho, assim, eu não tive criação ribeirinha, não tive criação na zona rural, portanto, isso aí também para mim, a princípio, está fora, né? Pergunta número 3 já melhora um pouquinho para mim. Pode soltar, DJ. Você nadaria numa onda como esta? Tinha bombeiro que era safo em altura, tinha bombeiro que corria que só, mas tinha bombeiro, que tinha medo disso aí, de água, né? Essa onda aqui, pessoal, é em Nazaré, em Portugal. O senso comum, até certo tempo aí, eu pensava que a maior onda do mundo estava no Havaí, mas a maior onda do mundo se encontra lá em Nazaré, em Portugal, por conta de uma falha geológica, né? E ali, dá para ver, né, dá para notar o tamanho das pessoas e o tamanhão da onda ali, né? Vamos para o próximo agora, a quarta e última pergunta. Você combateria numa guerra? Eu peguei uma imagem ali da guerra na Ucrânia, mas um combate numa favela do Rio de Janeiro não está muito diferente disso aí não, né?
Então, você combateria, vamos lá, Tacitu, cadê? Ele não está aqui hoje não, Carlos. Uma viagem para Kiev, para conhecer lá, né, nos dias de hoje. Então, cada um de nós respondeu que sim ou não, de acordo com a sua limitação, com os seus traumas, né, baseado nisso daí. Então, depois, no final, vamos refazer para si essas perguntas, certo? E vamos passar e vamos a esses homens, a esses exemplos de improváveis, né, da Bíblia. Pode passar, Gabriel. O primeiro homem, como improvável, é Amós, né? Eu escolhi Amós. Amós, assim como o segundo, não é alguém tão popular como outros homens de Deus, né? Não que ele não tenha sido abençoado, né? Muito pelo contrário, mas é um profeta prático, digamos assim. E Amós, ele viveu no século 8 a.C., nos reinos de Uzias em Judá e Jeroboão em Israel. E nesse tempo aqui de Amós, a nação, ela vivia um momento muito bom, muito forte militarmente e muito forte financeiramente. Só que, sob o ponto de vista espiritual e moral, estava havendo uma decadência, né? Digamos, eles estavam na série D, ali na 4ª divisão, na 5ª divisão, no que diz respeito à imoralidade, né? E aqui eu listei alguns dos pecados daquela época: luxúria, abismo social, né? O rico se prevalecendo, ficando mais rico em cima do pobre, idolatria, corrupção. Então Deus, ele levanta Amós nesse tempo aí, para que Amós profetize, né, em Israel, para que fale verdades que boa parte não gostou de ouvir, como outros e outros profetas ali na Bíblia. E Amós, ele não era um profeta, digamos assim, de berço. Ele não vinha de uma linhagem de sacerdotes. Ele era agricultor, pecuarista, um homem humilde, letrado, né, como a maioria dos cidadãos da nação dos hebreus ali naquela época, porém um homem simples, um homem humilde. E Deus levanta Amós para falar verdades, para profetizar diante dos hebreus. E Amós, ele é preso, Amós é indiciado, né, ele é acusado de conspiração. Então, quando começam a inquirir Amós, ele responde. E respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros, né? Sicômoro é um tipo de amêndoa que deve ainda existir naquela região ali. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então, provavelmente, a classe sacerdotal daquela época, ela estava corrompida também. Então Deus vai e levanta Amós. Provavelmente Deus levantou um homem de um coração em Deus, um coração que não estava se corrompendo naquela sociedade, né? E aí Amós é levantado. O improvável, um homem que não tinha a linhagem de sacerdote, ele acaba sendo levantado para poder profetizar em Israel. E a segunda pessoa, eu não apontei versículos, né? Mas aí, se vocês quiserem anotar, existem as referências aqui. É Tiago, o irmão de Jesus. Aí, ora, André, Tiago, irmão de Jesus, era um improvável? Sim, ele era um improvável. Porque a palavra de Deus fala o seguinte, que lá em João 7, do 1 ao 5, ele não era alguém que seguia nem cria, ele era incrédulo em relação a Jesus, né? Aí talvez você até pode pensar, meditar, provavelmente criado com Jesus, muita mazela no coração, ciúme, alguma coisa do tipo, né? Porque como é que você é criado com o Messias, olha, observa o ministério dele, né, de Jesus, e não consegue crer, não consegue, como muitos, né, infelizmente, como muitos. Mas Tiago era irmão de Jesus.
Só que lá em 1 Coríntios 15, 7, Jesus aparece a Tiago após a ressurreição. Então, ele tem realmente um encontro com Jesus, mesmo tendo sido criado, mesmo tendo sido realmente passado a infância com ele, né, na mesma casa, pais e tudo. Ele tem um encontro com Jesus quando Jesus ressuscita, né? E lá em Atos 1,13, ele é listado dentre os seguidores, né? E o ministério de Tiago acaba sendo um ministério de suma importância, um ministério tremendo. E não é à toa que existe o livro de Tiago, né, no Novo Testamento. Então, também era um homem improvável. Também era alguém cuja confiança, cuja fé humana, né, cujo crédito ninguém despejava nada, né? E voltando, pessoal, a Davi e Pedro, e falando sobre improváveis, né, a gente só na cabeça dos dois, né, de Pedro e de Davi, nós temos que pensar o seguinte: Davi era um improvável, claro que era um improvável. Dentre os irmãos, né, homens já feitos, homens de guerra, com experiência em batalhas, nenhum daqueles foi escolhido para ser o maior rei que Israel já teve. Mas um rapazinho que cuidava de ovelhas, né, e que veja só a maturidade de Davi. Ele recebe, ele sabe, ele é ungido, bem novinho, ali, um adolescente, e ele guarda consigo aquele segredo. Ele não sai espalhando, né, feito muita gente. Eu acho que teria muito marmanjo que sairia espalhando para todo mundo: eu sou ungido, eu sou ungido, eu sou ungido, eu vou ser rei, né? Então, Deus faz o improvável, para os olhos humanos é o improvável, é aquilo que é estranho, é esquisito, mas ao longo do tempo, a verdade, ela surge através dos fatos, dos acontecimentos. E Pedro também, um outro improvável. Pedro, fala-se muito, Pedro era colérico e era sanguíneo. O problema de Pedro não era que ele era colérico ou sanguíneo. O problema de Pedro é que ele, além disso, ele não tinha controle emocional. Porque muitas vezes a gente taxa a pessoa como melancólica, como fleumática, como colérica, de uma maneira muito negativa. Mas quem estava na rede de casais aqui, até a gente comentou no final, muitas das vezes o temperamento ele vai ser necessário para certas circunstâncias. Então, vai ter a hora que vai necessitar de um colérico, vai ter a hora que vai necessitar de um sanguíneo, vai ter aquela hora que o melancólico vai se encaixar naquela situação. Então, o problema de Pedro não era simplesmente o temperamento dele, a característica dele que ele carregava, mas realmente era o controle emocional. E olha só, comparando Pedro a um gráfico, né, de uma ação na Bolsa de Valores, uma ação que bombou, né? Pedro começa dessa forma, dá uma queda, depois ele sobe, queda, 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 mas olha a constância, olha a constância, olha a constância, olha a constância. Olha como foi o fim da vida de Pedro, né? Judas é assim, né? Ele vem, pluf, e cai de vez, né? Recuperação judicial, falência, enfim. Bem, pessoal, nós falamos aqui, demos exemplos, né? Homens e fatos, né? Homens de Deus que erraram, homens de Deus que eram improváveis, né? E Deus, Ele manifestou a glória dEle ali na vida daqueles homens que, a princípio, para os olhos humanos não iam dar em nada. E assim, eu vou finalizar essa parte falando um pouquinho de mim, né? Assim, de quando a gente se acha improvável. Como todos sabem, eu sou servidor público e antes, né, de começar a estudar para concurso público, isso no começo ali, lá para 2004, mais ou menos 2005, diante de uma situação de pressão, desempregado, comecei a fazer um monte de concurso, né? O que você imaginar, Compesa, DENIT, Instituto de Seguridade Social da Prefeitura do Recife, Guarda Municipal de Olinda, enfim, DETRAN. E eu me lembro assim que eu estava fazendo uma prova do DETRAN em 2004,
E aí eu comecei a ficar ansioso e nervoso, porque eu estava vendo que eu estava fazendo a prova, e estava, eita, eu estou me dando bem, estou me dando bem. Aí eu comecei a ficar nervoso, né? Assim, não desmerecendo, mas era como se eu estivesse fazendo uma prova para juiz, para promotor, e tal. E saiu o resultado, levei ponto de corte em matemática por uma questão, né? Justamente o meu fraco, né? A gente está falando de fraquezas aqui. Um dos meus fracos, né, questão de conhecimento, é a área de exatas. E aí passou-se o tempo, muitas histórias, né, depois eu conto assim os pormenores, né. Passei no concurso do bombeiro, que foi onde fiquei por 2 anos, servi no grupamento de bombeiros marítimo, né, guarda-vida, por todo o período que eu fiquei lá, né. Por isso que quando passou ali a praia, a água, eu levantei a mão e fiz assim, né? Então, eu achava que cargo público era uma coisa para extraterrestre, né? As pessoas que ocupavam algum tipo de cargo público eram um extraterrestre, uma pessoa de outro mundo. E aí a gente vê que não, né? A gente se subestima muito, bastante. Então, hoje eu estou aqui, vou fazer 14 anos de serviço público, né, aliás, de polícia rodoviária. O último concurso de nível médio foi o que eu participei, né, que foi em 2008. Então, por isso, foi um concurso também muito concorrido na época, muito mesmo. Achava que não ia passar, né, graças para a honra e glória do Senhor. Deus me deu uma esposa que me deu força, que eu estava até preparado, estava estudando, mas não vou fazer esse não, vou fazer o outro, né? Sabe aquilo, sempre adiando, né? Então, assim, ministerialmente falando agora, muitos de nós temos sementes plantadas, né, nos nossos corações, nas nossas mentes. Muitas vezes nós temos palavras já, confirmações, pessoas que foram enviadas, né? Só que o que está impedindo você, muitas vezes, é sua pessoa, é você mesmo, né? Então, é o diabo, é a minha capacidade intelectual, eu não sei falar em público, eu tenho medo e tal. Pessoal, tem exemplos assim na Igreja do Senhor. Nós nos convertemos lá em Castanhal, no Pará, na Igreja da Paz. E por vezes visitava a nossa igreja um pastor da Igreja da Paz, eu acho que de Belém. Esse homem, ele não sabia diferenciar singular de plural, falando, né? Para você ter uma ideia. Mas que homem ungido, que homem usado por Deus, né? Que profeta. E assim, não desprezando o conhecimento, não desprezando que nós temos que estudar, né? Aprender um idioma, se aperfeiçoar, nada disso. Mas muitas das vezes nós mesmos colocamos essas barreiras, né? E isso eu estou falando para quem ainda não assumiu o ministério e para aqueles que têm até vontade, né? Tem no coração, poxa, eu queria estar ali cantando, né? Eu queria estar pregando, eu queria estar liderando uma célula, enfim. Eu queria ser mais ousado evangelizando as pessoas. Mas se você ficar na caverna, se você ficar escondido, e provavelmente você vai morrer com esse sonho, né? Então, Deus, Ele nos dá um espírito de coragem, de força, né? E não de covardia, de se amedrontar, né? E também para aqueles que já lideraram. Eu sei que tem N motivos, né? Muitas vezes você tem que se dedicar mais à sua família, você tem que se afastar do ministério, mas muitas vezes foi uma falha, digamos, que um Davi cometeu, foi uma falha que um Pedro cometeu. Mas você imagina se Pedro e Davi tivessem parado, tivessem ali sido bloqueados, né? Deixado se bloquear pelos erros, né? Davi seria um coadjuvante, talvez nem isso. Pedro, outro coadjuvante. Então, eu estava lendo hoje até esse livro aqui, que fala o seguinte, que
Deus quer que você, não é que você não vai errar, não vai falhar. Lógico que nós falhamos, só que o grande diferencial é o arrependimento, né? É o procurar se aperfeiçoar naquela falha, naquela limitação que você tenha. Esse é que é o grande diferencial, né? Então, quando se fala em santidade, não é que nós vamos nos igualar, né? Até porque nós já pecamos já, como Jesus, mas é buscar, né, dia a dia, 24/7, né, aperfeiçoar-se em santidade. E se nós fizermos uma análise em relação a por que Davi errou, por que Pedro errou, né? Vamos lá, vamos meditar um pouco. Talvez Davi, ali numa prosperidade, né, confortável ali sobre uma nuvem, de paz, de harmonia, talvez ele tenha realmente dado uma vacilada ali com os devocionais dele, porque a gente sabe que Davi era um homem de Deus, era um homem que buscava o Senhor regularmente, né? E na equação, digamos assim, ele é esse homem. Mas num dado momento houve uma falha. Então, a natureza da qual eu estava falando, a mesma natureza que ele tinha, é a mesma natureza que nós carregamos. E Pedro, que andou com Jesus, né? Foi atraído pelo Senhor ali, caminhou literalmente com Jesus. Processo, né? Imaturidade talvez. Veja, a gente não tem que focar na falha, no erro, mas vamos olhar o todo, a equação, onde Pedro chegou, né? Comparando de novo com Judas. Eu estava até comentando um dia desse, eu não acredito, não creio que Judas tenha sido um infiltrado, né, do mal. Judas foi atraído pelo Senhor, Judas seguiu a Cristo até dado momento da vida dele, mas por algum motivo ele falhou, né? Ele deixou ali a área de fraqueza dele tomar conta, dominá-lo, e foi aquele que traiu a Jesus, né? Então, essa palavra assim, tanto é para você que já liderou, né, o Espírito Santo colocou isso para a gente falar com cada um de vocês, e para você que tem esse sonho, que tem essa sementinha aí, coloca ela na terra, aduba, coloca água, que ela vai crescer e vai virar uma árvore que vai virar uma floresta, em o nome de Jesus. Eu queria finalizar com um versículo, pode passar. Procurei muitos versículos relativos a Deus conhecer a cada um de nós, mas esse aqui me chamou a atenção pelo seguinte, Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, captura essa palavra no teu coração, pega, né, não literalmente profeta, mas esse profeta aqui é um soldado de Cristo no reino dele, né? Seja qual for o ministério que você pensa, que você está pensando aí agora, e toma posse dessa palavra, desse versículo. Amém, meus irmãos? Eu vou orar agora, certo? Feche seus olhos. Amém. Senhor Jesus, querido Espírito Santo, nós te agradecemos por esta palavra, nós te agradecemos, Senhor, pelas verdades aqui ditas, Senhor. Pai, que possamos tomar posse, Senhor, que possamos ser corajosos para aquilo, Senhor, que Tu colocaste em nosso coração. Pai, para as grandes coisas, né, que nós fizemos como líderes, grandes coisas, muitíssimas mais virão. Nós tomamos posse, Pai, baseado no que Tu falaste conosco nessa noite. Nós Te buscaremos, Senhor, nós teremos ousadia, Pai, para executar o plano que Tu tens para cada um de nós, Senhor. Pai, chama-nos, Senhor, chama-nos para o Teu reino, Senhor. Pai, não há limite, Senhor, para Ti. O que o ser humano limita, Senhor, Tu torna pequeno, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos realmente tomar título, Senhor Deus, sacerdotal no Teu reino, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Vamos